encontro do que queríamos fazer aqui em um dado momento e não conseguimos, que era um grupo de conjuntura. Quando o PEP foi criado, né, nós criamos um grupo de conjuntura. Esse grupo ele perdeu um pouco o ímpeto, porque eu imagino porque os estudantes acabavam achando que, como o tutor era economista, então acabava tendendo a ser um grupo de conjuntura econômica, né? E essas provocações elas fazem a gente pensar, né, na possibilidade de termos também a formação de um grupo de conjuntura, e um grupo de conjuntura com esse viés aí, com essa preocupação da administração política. Eu acho que é uma inquietação aí espetacular, né, para o PEF, né? Então, seria bom que a empresa Júnior tivesse aqui também, acho que a função também da empresa Júnior, enfim. Também, professora, queria dizer do interesse nosso de discutirmos com vocês também. Isso aí, esse debate até eu deixo para daqui a pouco, né? Lá na caipirinha, então. Temos interesse em trabalhar com esses indicadores também, de ajudar a construir. Na minha tese, né, quero falar isso mais adiante, mas estou começando a realizar a tese, estou querendo verificar o cumprimento de alguns dos instrumentos de planejamento na área da saúde, né? Então, PPI, a PPI, o Plano Municipal de Saúde, as decisões da Conferência Municipal de Saúde, eu quero também mensurar como isso se transformou em realidade, e acho que são coisas muito parecidas, estamos falando da mesma coisa e buscando instrumentos, buscando formas de medir essa gestão. Eu tenho tentado fazer isso utilizando indicadores do CIOPS, lá na área da saúde, né, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Eu fico satisfeito com alguns indicadores, mas aquela sensação de que falta alguma coisa. Tenho trabalhado com o IDH também, né? Fico satisfeito com alguns dos indicadores e sinto que falta alguma coisa, falta algo mais. E acho que, mais uma vez, chega a Elizabeth, no momento que eu estou num conflito danado, chega a Elizabeth para trazer algumas soluções e colocar outros conflitos na cabeça. Isso é muito bom. Então, mostra a felicidade. Esse é o papel da professora, ficar aí provocando, né? É mais fácil para a gente. Quando até terminar o doutorado, você vai ver, né, Gilda? Você vai ficar só provocando. A gente trabalha muito também. Eu queria responder a Renato colocando o seguinte: eu acho que, para a gente, a relação entre economia política e administração política é total. Para a gente definir a fronteira, a gente tem que avançar bastante, né? Até hoje ainda existe uma discussão. Ontem mesmo eu convidei Zé Murilo, que é economista lá da UFBA, para dar a aula que eu ia dar ontem de manhã na UFBA sobre a fronteira entre administração política e economia política. Eu não pude ir, porque eu vinha para cá. Murilo e Reginaldo deram a aula, um pouco espetáculo. Porque é diferente você ouvir um economista assumir que a administração é útil, que a administração é necessária, que a economia não consegue responder a algumas questões, né? Então, a primeira discussão que a gente deve, a primeira clareza que a gente deve fazer é o seguinte: são áreas correlacionadas, ou seja, a administração, ela não é uma área, ela tem um campo próprio do conhecimento, que a gente acredita que ela tenha, que é a administração política, com seu objeto, que é a gestão, mas ela não sobrevive sem as outras áreas do conhecimento. Particularmente a economia, né, o direito, a ciência, a política e as ciências sociais como conjunto, né? Então, qual é o papel da economia política para a administração política? Tudo. A economia política fez tudo que a administração não pôde fazer, ou não quis fazer, ou não tinha como fazer, porque nem era reconhecida como tal, né? Então, a economia política, a gente está inclusive colocando aqui nesse artigo, que é um artigo que eu acho que vocês têm que reler com muita atenção, que é esse artigo Base Teórica e Metodológica, que é um debate entre dois filósofos, né? Um filósofo que foi chamado para o debate sem querer, que é Adam Smith, e o neoclássico, um economista neoclássico, que é Walras. Então, Walras é um representante do neoclassicismo da economia e que vai negar toda a dimensão normativa da economia política, porque, no fundo, tudo, quando você coloca política como adjetivo de uma área de conhecimento, você está normatizando. Por quê? Porque política é norma, política é regra. Inclusive, a democracia, na dimensão política, é regra de comportamento, é regra de participação, de inclusão. Democracia não existe na lei, existe no processo, nas relações. É assim que é a democracia.
Então, quando você dimensiona a economia política, a administração política, a sociologia política, você está dizendo, eu estou normatizando as relações. Eu estou dizendo que a administração tem uma dimensão subjetiva e que é uma relação entre atores que têm interesses convergentes ou divergentes. Como é que a gente vai mediar isso? É conflito permanente a administração. Um conflito no sentido saudável, que você vai ter que ir ali mediante. Então, o conceito nosso de administração política, se a gente fosse batizar e dizer quando nasceu a administração política moderna, pegando lá Locke, Rousseau, esse povo todo aí, a gente diria que quem criou a administração política sem querer, ou querendo, não dá mais para a gente saber, porque já morreu, é Adam Smith. O conceito de economia política de Smith é administração política pura. O que é que ele diz? Ele está dizendo, considerada como um ramo dos conhecimentos do legislador e do homem do Estado, está falando do direito. Propõe-se a economia política a dois objetivos distintos e complementares. Primeiro, o de propiciar ao povo um rendimento ou uma subsistência abundante, ou mais adequadamente, de colocá-lo em condições de adquirir por si próprio esse rendimento, ou essa subsistência abundante. E o segundo objetivo da economia política para Smith consiste em fornecer ao Estado ou à comunidade de um Estado um rendimento suficiente para o serviço público. Então, quando Smith diz que a economia política é algo que ele está prescrevendo como um papel e um rendimento para o Estado atuar, então o Estado tem ação, tem um mesmo mínimo, tem um papel, e que o indivíduo também precisa de rendimento, ele está dizendo que a economia política é algo que é normativo. Vem Válvas e diz, epa, isso aí não é economia política, isso aí é bruxaria, isso aí é astrologia, assim mesmo. Isso aí é feitiçaria, é qualquer coisa de IA, mas não é ciência. Por quê? Porque ciência é 2 mais 2 são 4, é ciência exata. E desqualifica Smith, dizendo que o que Smith estava fazendo não era ciência. O que, que a gente está provocando? A gente parte da base de que Smith é fundamental para a compreensão do modelo de administração política do capitalismo industrial. Ele está dizendo isso, né? Ele está dando autonomia aos indivíduos para consumirem, para serem trabalhadores, para tudo. Né? E Válvas está dizendo que não, que a economia tem que ser matemática. Então, Geraldo sabe muito perfeitamente, ele sabe melhor que a gente isso porque fez economia. Né? Então, o que a gente considera é que os economistas políticos, ou os economistas profanos, que a gente, como o Reginaldo chama, né? Eles foram fundadores de um campo normativo da economia que não conseguiu ter abrigo na economia, ficou fora. Ao ficar fora, a administração política nasce desse vácuo, né, ou desse espaço que ninguém tomou conta. O direito assume, parcialmente assume, o direito também é normativo, é prescritivo. Né? A filosofia política também é a mãe de todas as ciências normativas, lá na Grécia Antiga. Então a gente tem que beber em várias fontes. Então a aula de Geuda tem que ter mais aula de Geuda sobre a questão do contratualismo, do contratualismo moderno, mas tem que ter também lá atrás. Né? Tem que ter uma discussão sobre todos aqueles que inspiraram os modernos, né? os filósofos modernos. Então, para a gente, na economia política, que no fundo é filosofia, certo? Quando a gente fala economista político, administrador político, sociólogo político, tudo que tem político é um filósofo, ou seja, é alguém que reflete sobre suas ações. Né? É alguém que é capaz de dizer, bem, eu vou dar essa aula, eu vou exercer essa liderança sobre o meu grupo de trabalho, do PET, mas eu tenho consciência qual é a finalidade disso. Eu quero que eles tenham autonomia, eu quero que eles desenvolvam competência, então eu tenho clareza da concepção de modelo de gestão que eu estou construindo do meu grupo, porque o PET tem um modelo de concepção de gestão universitária. Qual é? Produzir, construir competência para que esses estudantes possam chegar a ser até professor, desenvolver seu planejamento de pós-graduação. É diferente do PIBIT, é diferente do PIBIEX da UFBA, é diferente de outras bolsas, né, que o Cipirem estava me dizendo. Né? Então, estudar economia não tem é fundamental para a administração política. Fundamental. Até porque os economistas políticos continuam fazendo o nosso papel. E nós não fazemos. Por quê? Porque não somos chamados a fazer, não fomos formados para fazer. E cada um tem